Graça e paz, Deus abençoe a todos. A primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no seu capítulo 2, a nossa breve reflexão será sobre os 7 primeiros versículos do segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo, a primeira ao jovem Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Graças a Deus pela sua palavra. Aparentemente, ao que tudo indica, no período em que essa carta foi escrita a Timóteo, o imperador era o tal do Nero. Nero era o imperador. E as ações desse homem causavam reboliço no império. Então, é possível que aqui e acolá houvessem rumores, incertezas em relação ao futuro, o que será do reino, o que será do império, o que será de nós, a influência da capital, da sede do império sobre os demais governos a ele subordinados. Inquietações em relação também à espiritualidade, à fé cristã. O judaísmo desfrutava de uma certa proteção do Estado, uma certa proteção, uma liberdade dentro da estrutura do Império Romano. Havia sido concedido aos judeus uma liberdade para adorarem a Deus nos termos da sua própria fé, nos termos da sua própria legislação. Muito embora a campanha que os imperadores faziam, a campanha que o serviço religioso estatal, porque o culto oficial era o culto a Roma, o culto ao império, o culto aos imperadores, apresentando o imperador como uma espécie de representante de Deus na terra, um ser divino. E a própria Roma, como capital do grande império, era apresentada como se fosse uma cidade idealizada, uma cidade divina. Roma foi uma cidade muito importante por um longo período da história da humanidade, por todo aquele império. E a situação dos cristãos era incerta, ficou incerta. A princípio, os cristãos foram interpretados, foram entendidos, foram avaliados como sendo uma dissidência dentro do judaísmo, mais uma dissidência, tá? E nisso, aparentemente, desfrutariam dos mesmos privilégios que os judeus. O problema é que, com o tempo, começaram a surgir rusgas entre os judeus e esse novo grupo que reconhecia Jesus como o Cristo, os chamados cristãos. Dentre esses cristãos, uma boa parte era formada por judeus e uma outra parte, que estava aumentando, formada por não-judeus, por gentios, por diversos povos que integravam, que eram reunidos sob a bandeira, sob o poder, sob o domínio do Império Romano. Tá? As inquietações políticas, as ambições dos políticos, o desejo de serem a figura única e central no coração e na mente do povo, acaba criando instabilidade. O apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo, dizendo que, antes de tudo, ou seja, não precisa ficar alarmado nem desesperado com o que pode ou com o que vai acontecer. Nós vivemos para Deus, nós servimos a Deus. Antes de tudo, recomenda o que o apóstolo Paulo? Fazerem oposição ao governo? Não. Fazerem parte do governo? Não. Atacarem o governo, atacarem os governantes? Montarem uma rebelião, um partido de oposição? Não. O que o apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo
para que ele fortaleça e edifique a igreja nesse propósito. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade, com toda santidade e dignidade. Respeito, reverência. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Louvores e adoração somente a Deus. Como pode, ou como deve, ou como sugere, ou como recomenda o apóstolo Paulo que a igreja se comporte diante das tempestades políticas, até mesmo das perseguições? Recomenda que a igreja se comporte como igreja. Recomenda que a igreja se comporte como corpo de Cristo. Recomenda que a igreja se comporte como agentes de Deus para abençoar a humanidade. Mas quem na humanidade? Todas as pessoas. A igreja não tem o direito de escolher por quem orar. A igreja não tem o direito de escolher por quem interceder. A igreja não tem o direito de escolher por quem deve se apresentar diante de Deus. A igreja não tem o direito de selecionar na humanidade, como que indicando quem pode ou não receber o favor de Deus. Não. Não é direito da igreja, não é atribuição da igreja, não é a responsabilidade dos seus ministros selecionar ou indicar. É responsabilidade da igreja e dos seus ministros se comportar como agentes de Deus para a bênção de todos. Todos quem? Todos os que necessitam. Todos os que precisam. Todos que a ela recorrem. É dever do cristão orar. É dever do cristão abençoar. O apóstolo Paulo escreve isso logo depois dele deixar claro aqui na carta para o jovem Timóteo que primeiro ele resolveu as questões internas, as questões da igreja. Ele tinha entregue 2 para Satanás. Ó, esses 2 são seus, Satanás. E essas pessoas receberam a comunicação. Vocês não são de Deus. Vocês não são de Cristo Jesus. Vocês não são fiéis a Deus. Vocês não são verdadeiros na sua fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 foram excomungados pelo apóstolo Paulo. A palavra é essa. Não era fácil. Tem alguém que escreveu um livro, né, pastoreado pelo apóstolo Paulo. Certeza? 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 Ser pastoreado pelo apóstolo Paulo, aceitar ou submeter-se à autoridade do apóstolo implica em permitir que a palavra de Deus seja a diretriz, a orientação para as nossas vidas. Cuidamos dos nossos assuntos primeiro. A igreja primeiro deve buscar a purificação, buscar a santificação. E se não houver jeito, a igreja não só pode, como deve exercer a disciplina. Se eu não me engano, Himeneu era o criador de uma nova teologia, né? Era alguém que se apresentou aí como apresentando uma nova doutrina. Salvo engano, Himeneu é aquele que falava, não, a ressurreição já aconteceu, não vai ter ressurreição, já está tudo certo. Lançou essa conversa aí. Foi advertido, foi orientado, foi chamado ao arrependimento, ouviu a instrução, ouviu a palavra de sabedoria, ouviu a palavra de profecia, ouviu o ensinamento dos apóstolos, falou, não, mas eu continuo assim. Então, tchau. Você está fora. Alexandre era um empresário ou um comerciante importante, influente, que não aceitava o seu lugar na igreja, que não aceitava a sua posição na igreja, não se submetia à autoridade dos apóstolos ou daqueles que foram enviados pelos apóstolos. Por quê? Porque, na verdade, ele não era um cristão, né? Era daquelas pessoas que têm uma visão de mercado, como se vê hoje
no nosso meio, no nosso meio. O apóstolo Paulo, na sua despedida da, da, da igreja, dos irmãos, antes de ir para Jerusalém, sabendo que lá ele seria preso e sofreria muito, uma das declarações que ele fala, advertindo a liderança da igreja, das igrejas, é que ele fala: eu sei que após a minha partida, muitos se corromperão. Em relação à igreja, ele fala que se levantariam falsos profetas, falsos apóstolos e que fariam comércio da igreja, fariam comércio com o povo de Deus. Então, não pense você que é novidade a moda gospel, tá? Não pense você que é novidade, ó, comprado nesse estabelecimento é santo, mas é o mesmo produto, não, naquele é de Satanás. Essa coisa de demonizar o outro não é novidade, ela é antiga. Só que ela não cabe na igreja. A igreja não tem o direito de demonizar. O apóstolo Paulo fala que a responsabilidade da igreja é o que ele recomenda. Por que ele recomenda? Porque ele não tem como impor. Está no âmbito das liberdades humanas se submeter ou não à autoridade da palavra de Deus, à autoridade da palavra apostólica, à autoridade da palavra revelada por Deus. O apóstolo Paulo sabe que haverá dissidências. O apóstolo Paulo sempre soube que haveria oportunistas, falsos apóstolos, falsos profetas e pessoas buscando usar a igreja para as suas próprias ambições pessoais. Isso não é novo. E Timóteo ainda jovem. Você fala, o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo Jesus. Deus se revelou, o próprio Cristo Jesus se revelou ao apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vem de uma trajetória religiosa dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo. Consciente, sempre foi o apóstolo de todas as circunstâncias, de todos os detalhes que acabam envolvendo o ambiente religioso, de todas as lutas e conflitos internos. Os grupos, as rivalidades, as ambições, as vaidades. E isso ele enxerga na igreja. E isso ele vê na igreja. E ele apresenta a recomendação, a orientação dele. A igreja deve abundar, deve multiplicar as orações, as súplicas, as intercessões e orações de graças. Ele fala aqui, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos vida tranquila. Mas é o Nero. Ele nunca disse, o apóstolo Paulo, para concordar ou se submeter às arrogantes pretensões de ninguém. Ele diz que devemos orar a Deus por todas as vidas, especialmente por todos os que exercem a autoridade, para que essas pessoas reconheçam Deus e permitam que a igreja viva uma vida tranquila e pacífica, com toda a dignidade. Mas o cara era um anticristo, o cara era um demônio, o cara era um Satanás. Isso não muda em absolutamente nada as palavras do apóstolo Paulo. Ele não disse que a igreja deve orar pelos reis ou pelas autoridades. O princípio aqui é a autoridade. A igreja não deve, de modo algum, diminuir o princípio da autoridade. Porque isso é dar um tiro no próprio pé e depois sair para correr uma maratona. O princípio da autoridade, ele é universal. A igreja deve orar por todos. Por todos. A igreja não deve atacar o princípio da autoridade. Por quê? Porque ela estaria incitando a rebeldia e a rebelião contra os seus próprios líderes, contra as suas próprias lideranças, contra o que foi instituído e estabelecido por Deus para o governo, para o bom andamento das instituições e da sociedade. Eu só oro pelo que é bom, mas quem nos deu o direito
de decidir quem é o bom e quem é o mal. Isso cabe a Deus, isso compete a Deus. Não diz que se deve orar somente pelo bom rei, ou pelas autoridades boas e justas. Mas também não diz que devemos nos submeter aos caprichos delas. Devemos respeitar, nos comportarmos de modo respeitoso, reverente. A igreja não tem o direito de piorar a situação. Nós vemos hoje algumas pessoas aí contrariando ou se recusando a aceitar os conselhos, as recomendações do apóstolo Paulo. O problema delas, vamos tratá-las com respeito. Ah, mas a pessoa não merece. Mas ela foi investida de uma autoridade, ela está numa posição de autoridade e deve também ser tratada com respeito, com o cuidado que a função que ela exerce, ainda que não exerça de maneira digna e correta, mas aquela função está dentro do princípio da autoridade e esse princípio não deve ser quebrado. O tratamento respeitoso. O tratamento respeitoso. Eu vejo hoje aí alguns cristãos fazendo parte aí da cristão rebelde, cristão de rebelião, cristão quebra tudo, cristão não respeita ninguém, cristão xingador, cristão blasfemo. Parabéns. Parabéns. Conseguindo se colocar debaixo da repreensão da palavra de Deus. Esse caminho, o caminho do desrespeito, o caminho da afronta, o caminho do deboche, o caminho da irreverência, não só pode, como resultará em coisas péssimas e terríveis. Se as nossas autoridades não conseguem se comportar de forma respeitosa, de maneira formal, conforme as circunstâncias, conforme as instituições exigem, estamos com sérios problemas. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É bom e agradável que a igreja se comporte de forma respeitosa e reverente, cumprindo as leis, criando paz na sociedade, trabalhando pela paz, e não o contrário. Porque é agradável a Deus, porque o plano de Deus, o desejo de Deus, por assim dizer, nas palavras do apóstolo aqui, que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se isso vai acontecer ou não, não é problema nosso, não é problema da igreja. Ah, mas nem todo mundo será salvo. Quem está contando? É você o contador de Deus? É você que recebeu o livro da vida aí para anotar quem está salvo, quem não está salvo, quem cuida disso é Deus. O resultado pertence a Deus. Como chegaremos ao resultado proposto por Deus? Deus, agindo soberanamente, garantirá que a sua palavra triunfe. Não é problema nosso saber quantos estão do lado esquerdo, do lado direito, quem está para cima, quem está para baixo ou quem está do avesso. A responsabilidade da igreja é ser igreja, é expressar para um mundo perdido o propósito de Deus de salvar o pecador. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Já naqueles dias também tinha uma outra questão aqui na igreja que estava surgindo. Algumas pessoas, quando entraram em contato com a revelação da deidade de Cristo Jesus, o Verbo, o Eterno, o Filho do Deus vivo que se fez homem, tiveram alguma dificuldade de conciliar a verdade. E Paulo está aqui trazendo também, através de Timóteo, essas pessoas. Cristo Jesus, homem, nascido homem, totalmente humano, viveu como homem, santo, perfeito, totalmente agradável a Deus, a ponto de ser aceito
como sacrifício em prol de toda a humanidade, constituindo ele a nova humanidade, o novo Adão, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. De tempos em tempos, a igreja vai para um lado ou para o outro, né? A perfeita humanidade de Cristo, aí de repente tem alguém que fala, não, mas é a divindade que importa, outro fala é a humanidade, e perde esse equilíbrio dessa natureza complexa, santa e perfeita, desse ente único no universo. Tá? Então, é normal que se passe por alguma instabilidade de tempos em tempos, porque a nossa mente não concilia dois conceitos simultaneamente, tá bom? Nós temos a necessidade de tentar criar uma verdade única. Quando duas verdades aparentemente têm dificuldade para a conciliação, na nossa mente cria-se um paradoxo. Ou é Deus ou é homem, ou é divino ou é humano. Em Cristo Jesus, o que é divino, o que é eterno, se fez homem. Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Está falando aqui do ministério de Cristo Jesus, da sua vida, da sua morte e ressurreição. Foi em favor de quem? Aí tem uns que falam, não, é só dos eleitos, dos predestinados. Foi em favor de toda a humanidade. Se toda a humanidade será salva, essa não deve ser a nossa preocupação. A sua preocupação é a responsabilidade decorrente do fato de você saber que você faz parte dessa nova criação, dessa nova humanidade, pela fé em Cristo Jesus. Aí lhe sendo atribuído o chamado para uma cidadania da qual nós não desfrutamos ainda. Não plenamente. Porque estamos aqui na Terra, estamos aqui no mundo. Tá? Ah, mas eu sou um cidadão dos céus. Parabéns! No dia de Cristo, os céus se revelarão para nós. E a nossa humanidade perfeita, santificada, também se revelará. Até lá, vivemos pela fé. Pela fé, desfrutamos. Pela fé, Deus graciosamente lança sobre nós o seu amor e a sua paz. E com isso vem também a responsabilidade neste mundo, na sociedade em que vivemos. O cristão, a Igreja de Cristo Jesus, não deveria nunca, jamais ser o obstáculo. A Igreja de Cristo Jesus não pode ser comparada a um câncer, a um parasita, a uma doença, a ponto de que se proponham extirpá-la. Tá bom? Ah, mas sempre perseguiram. Tá. Perseguição sempre houve, perseguição sempre haverá. A Bíblia declara que todo aquele que quer viver piedosamente, não é uma palavra em desuso, né? Todo aquele que quer viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de retidão, será perseguido, terá problemas, terá obstáculos. Por quê? Tem gente que vai colocar o pé para ver a sua queda somente pela alegria de te ver cair. Tá? Armadilhas, ciladas, isso surgirá todo dia. Não precisa viver paranoico ou obcecado. O convite é para viver em comunhão com Deus, abençoando, não demonizando, abençoando, curando, não adoecendo, salvando e não condenando a escravidão do pecado. Jesus, o Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo, à sua própria geração. Ah, mas nem ele o fez por todos, mas nem todos o reconheceram. Problema daqueles que não o reconheceram. De novo, pensando no fracasso dos outros. De novo, pensando
como inimigo, a nossa mente, o nosso propósito deve ser o mesmo estabelecido por Deus na sua palavra. Afirmo a todos vocês que é verdade. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Esse é o apóstolo Paulo. Eu sei que o nível de exigência que ele propõe, que ele estabelece para a igreja de Cristo Jesus, não é pouco. O nível de exigência é de superar o medo. O nível de exigência é de vencer a dor. O nível de exigência para o cristão é de ir além do próprio senso de justiça e aceitar a cruz, aceitar o encargo, aceitar a responsabilidade de servirmos a Deus e servirmos a toda a criação de Deus, conforme as nossas possibilidades, conforme aquilo que recebemos de Deus. Os dons e a graça de Deus se manifestam, se revelam salvadores através do corpo de Cristo, através da igreja. E muitas vezes Deus nem se limita à igreja, porque de tempos em tempos a igreja prefere tirar férias, ir para a praia, passar uma temporada, né, passeando pelo mundo, fazendo qualquer outra coisa, e não sendo igreja. Deus levanta, Deus sustenta, Deus capacita, Deus vocaciona, Deus enche com o seu poder, com a sua palavra, vidas, onde quer que Ele queira. E aqueles que estão em Cristo Jesus receberam de Deus, através do apóstolo Paulo, essa convocação. Como trabalharmos para que possamos viver uma vida piedosa e digna, não permitindo que a Igreja de Cristo seja parte do problema. Que a Igreja de Cristo Jesus seja chamada, seja convocada para que façamos parte da solução. E de pronto, como igreja, o que nós podemos fazer pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país? Podemos fazer súplicas diante de Deus. Podemos levantar orações, clamores, intercessões e podemos agradecer a Deus pela sua soberana graça e pelo seu imenso amor para com todos. O que ele revelou, o que ele manifestou ao mundo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.